Era uma sexta-feira comum. O céu estava limpo, o tráfego aéreo fluía normalmente e o voo Voipés 2283 decolava de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A bordo, 62 pessoas, médicos voltando de congressos, crianças em viagem de férias, executivos apressados, passageiros anônimos cruzando o país. Um turbohélice ATR 72500, considerado confiável, com rota planejada e previsão de chegada dentro do horário. Mas algo aconteceu entre o céu e o chão. Às 13h21, o radar registrou um comportamento estranho. A aeronave, já em cruzeiro, a 17.000 pés sobre o interior paulista, fez um giro incomum. Depois, mergulhou violentamente. Em menos de um minuto, o que era um voo estável se transformou em queda livre. Nenhuma comunicação de emergência, nenhum alerta à torre, nenhuma chance de reação. Às 13h22, o ATR se chocou contra o solo dentro de um condomínio em Vinhedo, provocando uma explosão que ecoou por quilômetros. Não houve sobreviventes. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e você está no IC News, o canal que entrega jornalismo de verdade com coragem, profundidade e compromisso com a sociedade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se um membro para apoiar o jornalismo independente. O que levou um avião em perfeita trajetória a colapsar em segundos? Como explicar uma queda repentina sem qualquer pedido de socorro? O que os pilotos enfrentaram naquele minuto final? E por que não houve tempo nem para acionar o protocolo de emergência? Essas perguntas não são apenas técnicas, elas tocam na essência da segurança aérea, da responsabilidade corporativa e da vida de cada uma das 62 pessoas que não voltaram para casa naquele dia. As primeiras imagens que circularam mostravam destroços carbonizados, o resgate difícil e o pânico nos residentes do condomínio São Bernardo, local do impacto. Moradores relataram o barulho de um trovão seco, seguido de um tremor que sacudiu janelas e derrubou quadros. No meio da grama verde espalharam-se partes irreconhecíveis do avião. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente, mas o cenário era desolador. Fogo, estilhaços e nenhuma chance de encontrar sobreviventes. O que logo chamou a atenção das autoridades foi o fato de que o tempo estava bom, sem tempestades, sem ventos fortes, sem nenhum fator climático que justificasse uma tragédia daquela proporção. Em questão de horas, peritos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados. Técnicos da ANAC, Agência Reguladora da Aviação Civil, seguiram para o local. E os primeiros indícios começaram a surgir. O avião havia entrado em stall, uma perda repentina de sustentação. Mas o que provocou isso? Segundo testemunhas oculares e imagens de radar, a aeronave girou 2 vezes sobre o próprio eixo antes de mergulhar de nariz. A velocidade da queda foi tão grande que não houve tempo sequer para os pilotos tentarem reverter o stall ou comunicar a emergência. Aparentemente, eles lutaram até o último segundo contra um inimigo que ainda não tinha nome. Enquanto os peritos colhiam dados, surgiam versões iniciais e ruídos. Falou-se em pane seca, falha de motor, erro humano, mas todas essas hipóteses foram rapidamente descartadas. O combustível
estava dentro da margem. A aeronave havia sido revisada dias antes e os pilotos eram experientes. É nesse momento que os bastidores começam a falar mais alto. Um oficial da aeronáutica, que preferiu não se identificar, revelou em off que os primeiros laudos apontavam formação de gelo nas asas, um fenômeno comum em altitudes médias, mas que deveria ser controlado pelos sistemas de degelo do avião. A hipótese ganhou força quando se descobriu que o sistema de degelo foi ativado diversas vezes durante o voo, o que poderia indicar falha intermitente. A essa altura, os familiares das vítimas aguardavam notícias sem entender o que havia acontecido. A empresa Voipass, em nota oficial, lamentou a tragédia e disse estar colaborando com as investigações, mas não trouxe detalhes sobre a manutenção da aeronave nem sobre a última checagem técnica. Os pilotos da Voipass 2283 sabiam que iriam cruzar uma zona de umidade elevada em altitude média. Sabiam também que voar sobre o interior paulista, àquela hora do dia, no inverno, era estar diante de um cenário comum para a formação de gelo atmosférico. Isso, por si só, não seria problema. Aeronaves como o ATR 72-500 são projetadas para operar em condições de gelo, desde que todos os seus sistemas estejam em pleno funcionamento. O problema é quando esse funcionamento é apenas aparente e o que deveria proteger se transforma em armadilha. O ATR-72 é um avião turbohélice, amplamente usado na aviação regional. Seus sistemas de degelo se dividem entre degelo dos motores, feitos com ar quente, e o degelo das asas e do estabilizador, que ocorre por meio de botas pneumáticas, mantas que expandem e contraem para quebrar o gelo acumulado. O piloto deve ativar esses sistemas manualmente ao entrar em áreas de formação de gelo visível, ou seja, quando a aeronave começa a apresentar acúmulo, mesmo leve, de cristais na superfície. No caso do voo 2283, as gravações da cabine mostram que o sistema foi ligado e desligado várias vezes. Isso, por si só, já acende um alerta. Não se liga e desliga um sistema de proteção de forma intermitente, sem uma razão. Ou ele está falhando, ou a tripulação está insegura quanto ao seu funcionamento. Nos minutos que antecederam a queda, os pilotos tentaram reagir a uma perda de sustentação abrupta. Comandos foram emitidos, verificações foram feitas e houve tentativa de corrigir o ângulo de ataque. Nenhuma delas teve efeito. O stall, no jargão da aviação, é uma condição onde o ar que deveria fluir sobre as asas deixa de fazê-lo, gerando perda total de sustentação. Quando isso ocorre em baixa altitude, há espaço para manobra. Em altitude de cruzeiro, o stall é menos comum, mas quando acontece é catastrófico, especialmente se houver gelo acumulado nas asas, distorcendo seu perfil aerodinâmico. A aeronave entrou em rotação descontrolada. Primeiro perdeu a linha de voo, depois girou sobre o próprio eixo. Por fim, mergulhou em alta velocidade. A tripulação não conseguiu nivelar. Não houve sequer tempo para acionar o transponder de emergência. Nenhum Mayday. O silêncio foi total. Esse padrão de comportamento, o controle que se esvai de forma súbita, a tentativa racional de retomada e o silêncio final, pode ser interpretado sob a lente da psicologia forense como um colapso de percepção. Quando a mente humana se vê diante do irreversível, muitas vezes entra em um estado de negação consciente e contenção emocional extrema. Há algo de trágico e profundamente humano no fato de que os últimos segundos registrados no cockpit não trazem gritos nem pânico, apenas tentativas frustradas
de fazer os comandos responderem. Mas os detalhes mais duros dessa tragédia não estão apenas nos gráficos da caixa preta. Eles estão no que sobrou dos corpos. Os corpos chegaram em condições que desafiavam até os profissionais mais experientes. Fragmentados, carbonizados, misturados em níveis que dificultavam a identificação visual. Muitos dos perfis precisaram ser reconstruídos com base em fragmentos ósseos e arcadas dentárias. Era evidente, desde o primeiro momento, que a aeronave havia colidido com o solo a uma velocidade altíssima e com rotação. Descreveu a médica legista doutora Alessandra Castro, que atuou como voluntária na equipe do Instituto Médico Legal de Campinas. Olha, existem várias formas de se proceder à identificação de vítimas, seja em grandes tragédias ou não. A primeira ferramenta utilizada é a identificação papiloscópica, a papiloscopia. São identificadas as digitais através de um sistema que é chamado de LEAD. O sistema da Polícia Civil de São Paulo é o LEAD, oferecendo geralmente as digitais, a não ser que haja preservação das extremidades, as digitais não são completas, elas são parciais, são resquícios, mas mesmo assim é um sistema tão sensível que mesmo oferecendo partes, uma porcentagem viável daquela digital, e se tratando das extremidades, é possível a identificação. Se não for possível através das extremidades, o setor de antropologia do IML lança mão da identificação das arcadas dentárias ou de alguma característica específica que, porventura, aquela vítima poderia apresentar. Por isso, a importância do contato com familiares para relatar cirurgias pregressas, próteses, deformidades, peculiaridades que foram registradas de alguma forma na vida daquela pessoa. Essa constatação reforça o cenário apontado pela caixa preta. A queda foi súbita, incontrolável e sem tempo para reação física ou emocional. O trabalho de identificação durou dias. Foram utilizados exames de DNA, arcadas dentárias, em alguns casos, pertences pessoais como etiquetas ou registros bancários. Famílias inteiras se ofereceram para doar material genético. O IML de Campinas, um dos mais estruturados do país, operou em regime de plantão estendido. O luto ali se fazia com fragmentos. O que o laudo de necropsia não explica, mas ajuda a contextualizar, é a consequência de uma falha crítica. Quando um sistema que deveria proteger, como o degelo, não funciona, o dano se espalha como uma cadeia invisível de descuidos, decisões apressadas e silêncios convenientes. O impacto dessa cadeia não é só físico, é institucional. Enquanto a perícia avançava, autoridades da ANAC e do CENIPA começaram a investigar os registros de manutenção da aeronave. Descobriu-se que o avião estava operando dentro do limite legal, mas que havia registros de ocorrências de falhas nos sistemas de degelo em outros voos. O problema aparentemente era conhecido, mas nunca reportado formalmente com gravidade suficiente para imobilizar o equipamento. Essa informação, como veremos mais adiante, será fundamental para entender os desdobramentos da tragédia. Se a falha técnica foi o estupim, a resposta institucional pode ter sido o combustível da tragédia. Nos bastidores, a Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, já monitorava a VoiPES desde meados de 2023. Informações internas apontavam para um número crescente de ocorrências
não reportadas formalmente, atrasos em inspeções de rotina e, principalmente, uma gestão de manutenção considerada reativa. Só se agia quando o problema já havia se tornado visível. Nenhuma dessas informações, até então, tinha sido tratada como suficiente para suspender a operação da empresa. A queda do 2283 mudou tudo. Em setembro de 2024, menos de um mês após o acidente, a ANAC instaurou um regime especial de fiscalização na VoiPass, chamado de Operação Assistida. Esse regime envolvia técnicos da agência acompanhando de perto todos os processos da empresa, da manutenção à escala de voo, passando por abastecimento, treinamentos e auditorias internas. A premissa era simples: a VoiPass só continuaria operando se provasse dia após dia que tinha condições técnicas e organizacionais para voar com segurança. Mas o que a operação revelou foi devastador. Os relatórios começaram a apontar irregularidades em cadeia. Em outubro de 2024, a ANAC exigiu da VoiPass um plano imediato de reestruturação da área técnica. Determinou também que a malha aérea fosse reduzida, aumentando o tempo de solo entre voos para inspeções preventivas. A empresa acatou, no papel, mas os auditores perceberam que, na prática, as mudanças eram tímidas e muitas vezes cosméticas apenas. Peças continuavam sendo substituídas fora do tempo ideal. Sistemas críticos eram testados por amostragem e relatórios de falha sumiam em meio a registros contraditórios. A ANAC redobrou a fiscalização. Em fevereiro de 2025, um segundo relatório técnico alertou que a situação havia piorado. Um dos trechos mais contundentes do documento dizia: apesar das determinações regulatórias e do acompanhamento direto da ANAC, a companhia aérea em questão continua apresentando fragilidades severas em seu sistema de gestão da segurança operacional, com reincidência em falhas de controle de manutenção, rastreabilidade de peças e padronização de procedimentos. Esse tipo de linguagem para os padrões institucionais da ANAC é quase uma sentença. Ainda assim, antes de tomar qualquer medida mais radical, a agência decidiu convocar a diretoria da empresa para uma reunião. O encontro ocorreu no início de março. Representantes da VoiPass alegaram dificuldades para atender às exigências por conta de recursos humanos limitados e interferência externa após o acidente. Sugeriram que a pressão pública estava dificultando os ajustes internos. A ANAC ouviu, registrou e deu um prazo final. 3 dias depois, em 11 de março de 2025, veio o golpe. A ANAC anunciou em nota oficial a suspensão cautelar de todas as operações da VoiPass. O texto era direto. A suspensão se dá diante do descumprimento das condições previstas no regime de acompanhamento especial e da constatação de que a companhia não reúne, neste momento, os requisitos técnicos e operacionais necessários para assegurar a segurança das operações. Era a primeira vez em mais de uma década que uma companhia aérea regular tinha todas as suas atividades interrompidas por decisão da agência, e não por falência. A VoiPass estava, na prática, impedida de voar. Os aviões ficaram no solo, as tripulações foram dispensadas, os contratos com parceiros entraram em modo suspenso. Enquanto o público tentava entender o que isso significava, os dados vieram à tona. Um novo relatório interno da ANAC revelava que entre 2023 e 2024,
7 aeronaves da frota haviam operado por meses sem passar por inspeções técnicas obrigatórias. Ao todo, foram 2.687 voos realizados com inspeções vencidas ou não executadas. Isso incluía voos comerciais regulares com passageiros a bordo. Em outras palavras, milhares de brasileiros voaram em aviões que não deveriam estar decolando. A repercussão foi imediata. Entidades de defesa do consumidor exigiram um reembolso automático de bilhetes. Sindicato de pilotos denunciaram que havia pressão constante para voar, mesmo com alertas de falha técnica. Famílias das vítimas do voo 2283 disseram que a suspensão era tardia e que o acidente talvez pudesse ter sido evitado se a ANAC tivesse agido antes. A empresa, por sua vez, se defendeu. Em nota, a Voipés afirmou que estava sendo alvo de uma campanha injusta de demonização e que sempre cumpriu com os critérios técnicos exigidos. Alegou que o número de voos supostamente irregulares estava sendo interpretado de forma alarmista e que em nenhum momento houve risco real à integridade dos passageiros. A nota, porém, não convenceu, principalmente depois que veio à tona que a ANAC já havia recomendado a troca de diretores técnicos da empresa e que a recomendação foi ignorada. O desgaste institucional aumentava. Bastava agora a confirmação de que a cultura organizacional da Voipés privilegiava a operação a qualquer custo. E essa confirmação viria em forma de áudio, algumas semanas depois. Era para ser apenas mais uma conversa entre colegas de hangar, um desabafo breve, gravado por acaso, e que talvez nunca tivesse saído das paredes da oficina de manutenção. Mas aquele áudio, captado em setembro de 2024, mudou radicalmente os rumos da investigação sobre o voo Voipés 2283, porque não foi apenas um lamento, foi uma confissão. Tô com um remorso desgraçado, não tô conseguindo nem dormir, eu errei. Errei de não ter mandado por escrito. A voz é de um técnico da manutenção da Voipés, com anos de experiência. Ele relata que na véspera da queda, um comandante de voo reportou verbalmente uma falha intermitente no sistema de degelo da aeronave que viria a operar o voo 2283. Segundo o técnico, o defeito era recorrente, mas por pressão da chefia, a ocorrência não foi registrada formalmente no livro de bordo. O avião foi liberado para voar sem uma anotação oficial sequer. Esse detalhe técnico, aparentemente simples, é devastador, porque o livro de bordo é o documento oficial de confiabilidade da aeronave. É nele que pilotos e mecânicos registram qualquer pane, anormalidade ou ocorrência que possa comprometer a segurança do voo. Omissões nesse registro são gravíssimas e, quando deliberadas, configuram violação direta do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normas internacionais da ICAO. Na gravação, o técnico explica que não quis ficar marcando o pane para não atrapalhar a escala de voos da aeronave. Eles já estavam falando que eu estava colocando coisa demais, que ia atrasar o avião, que ia parar a malha. Essa cultura de pressão por produtividade, travestida de eficácia, aparece em várias partes da investigação. Em mensagens internas obtidas pelo inquérito da Polícia Federal, há indícios de que funcionários que registravam muitas ocorrências técnicas eram punidos com escalas piores ou até desligamentos sutis. O ambiente era de silêncio,
não técnico, mas moral. O técnico do áudio revela ainda outro ponto alarmante. A falha no sistema de degelo já havia sido identificada em voos anteriores com a mesma aeronave, em pelo menos 3 ocasiões, segundo ele. O sistema demorou a responder ou não ativou por completo. Nenhuma dessas ocorrências, no entanto, foi tratada com a gravidade necessária. O áudio caiu nas mãos da Polícia Federal em outubro de 2024 e foi periciado. A autenticidade foi confirmada. O autor, inicialmente mantido em sigilo, prestou depoimento voluntário e reforçou cada ponto do que disse na gravação. Ele foi afastado de suas funções logo após o acidente, mas não por causa da omissão, e sim por excesso de exposição à mídia. A Voipes, por sua vez, se pronunciou de forma lacônica. Disse que não reconhece a veracidade dos fatos descritos na gravação e que aguarda a conclusão do relatório oficial do CENIPA para tomar qualquer posição institucional. Essa resposta protocolar e fria foi duramente criticada pelas famílias das vítimas, que viram ali mais um gesto de negação. O Ministério Público Federal, diante da gravidade da omissão, abriu um procedimento investigativo autônomo para apurar se houve dolo eventual na liberação da aeronave. A hipótese é simples, mas perturbadora. A empresa sabia que o sistema estava falhando e, mesmo assim, permitiu a operação do voo. Se essa linha for comprovada, diretores técnicos e gestores operacionais poderão responder criminalmente por atentado contra a segurança de transporte aéreo, com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão. Logo após o acidente, em setembro, a Latam Airlines Brasil, principal parceira comercial da Voipes, rompeu o contrato de codeshare que mantinha com a empresa desde 2020. Era um acordo estratégico. A Voipes fazia os trechos regionais, alimentando hubs da Latam, com aeronaves padronizadas, tripulações treinadas e repasse de receita. Com o rompimento, 4 das 11 aeronaves foram imediatamente desmobilizadas. O impacto no caixa da Voipes foi devastador. No processo de recuperação judicial, apresentado meses depois, a empresa alegou que o fim abrupto da parceria representou uma quebra contratual, com consequências irreversíveis. Nos documentos, chegou a acusar a Latam de retenção de pagamentos, falta de diálogo e conduta oportunista. A Latam, por sua vez, negou todas as alegações e sustentou que a suspensão do certificado de operador aéreo, o COA, da Voipes, decidido pela ANAC, tornava legalmente impossível manter qualquer contrato em vigor. A Voipes entrou em colapso financeiro. Com os voos suspensos desde março, nenhuma entrada de receita e dezenas de obrigações vencendo, a companhia entrou oficialmente com pedido de recuperação judicial em abril de 2025, apresentando uma dívida superior a 209 milhões de reais. Estimativas do mercado falavam em valores ainda maiores, incluindo obrigações trabalhistas, multas, contratos de leasing e indenizações futuras. O plano da empresa era sobreviver no limbo. Esperava-se que, com a suspensão da ANAC revertida, seria possível retomar parte das rotas, renegociar ativos e tentar algum fôlego. Mas esse plano não durou muito. Em 24 de junho de 2025, a diretoria colegiada da ANAC tomou a decisão mais dura dos últimos 15 anos do setor aéreo. Cassou definitivamente o certificado de operador aéreo da Voipes. Na prática, a empresa deixava de existir como companhia aérea. Poderia, no máximo, tentar um novo processo de certificação 2 anos depois,
se tivesse fôlego para isso. Mas, com os aviões parados, os credores à porta e os slots retidos pela agência, a chance de retorno se tornava remota. Com base nesses dados, foram identificados 2.687 voos operados em condição irregular. O relatório foi taxativo, o risco era inaceitável. Não se trata apenas de um acidente, trata-se de um padrão, e padrões matam. Essa frase, dita por um dos diretores da ANAC durante a reunião que decidiu a cassação, sintetiza a lógica da punição. Não era uma resposta emocional a um acidente, era uma medida técnica, institucional, amparada em números e evidências. Por isso, agora chegamos a um momento importante do programa. Eu quero mostrar para vocês agora os livros que vamos estar aqui sempre trazendo para todos vocês. E hoje eu apresento para vocês Crimes Digitais. É uma coletânea de vários artigos de pessoas que trabalham nesse universo. Temos aqui advogados, temos promotores, juízes, delegados. Eu faço parte dessa coletânea também, me sinto muito orgulhosa, da editora Mizuno. Então, quem quiser saber mais, tá aqui, ó, Crimes Digitais. E siga o canal Investigação Criminal em todas as redes sociais. Os links estão aqui no vídeo e também na descrição. E não esqueça de acompanhar o nosso parceiro diário Além da Notícia, ao vivo de segunda a sexta, às 9 da manhã, trazendo análises e atualizações dos casos que você acompanha aqui também. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Cada investigação é um compromisso com a memória, com a verdade, com as pessoas que não podem mais falar por si. A gente espera você para uma nova investigação no próximo IC News.